Olá pessoal, boa noite, mais uma segunda-feira cheia de bênçãos, cheia de alegria, e hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos falam ou muitos querem saber e não conseguem identificar: felicidade. Fica aí conosco que já nos conectamos. Olha, estamos de volta e é a coisa mais prazerosa da minha vida. Fui cobrada aqui dizendo assim: mas você não vai dizer que você está feliz? Não, gente, eu vou dizer assim para vocês que eu estou super feliz. Eu estou apaixonada, eu estou assim transcendendo energia gostosa. Se vocês pudessem pegar aqui no meu braço, vocês saberiam o que quer dizer. É um prazer imenso, tá? Podendo levar para vocês toda segunda-feira conteúdo, vivência de práticas, prática mesmo, aquilo que eu vivo no dia a dia, sabe? Então, quando eu encontro os profissionais que falam e que conseguem ainda melhorar o que está sendo transmitido, nossa, é uma alegria imensa. Nós estávamos falando sobre esse amar, gostar, esse momento gostoso, a felicidade. Maria, complementa aí, porque é algo muito prazeroso. Então, eu tenho algo que eu sempre falo, que a felicidade a gente busca todos os dias. E eu enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Uhum. Então, até a questão do Covid. Quando começou o Covid, eu gosto muito de ler e eu gosto muito da Segunda Guerra. Uhum. E nesse momento, quando começou o Covid, na primeira semana que a gente teve que ficar em casa, eu falei: isso é um momento de guerra. Uhum. Então eu vou fazer essa a minha melhor guerra. Eu quero sair dessa guerra melhor do que eu entrei. Sim. Eu decidi fazer diferente. Então eu fui atrás de coisas diferentes, enfim, trabalhos diferentes, porque eu sabia que eu ia enfrentar um período difícil. Sim. Eu sabia, eu trabalho com treinamentos, então muitos foram adiados, postergados, enfim. Chegou ali em mês de março, cancela, para tudo. E aí, quais projetos novos a gente vai fazer? E a minha sócia é muito parceira e a gente foi fazendo várias coisas diferentes. E realmente, nós tivemos muitos ganhos, mas porque nós estávamos dispostas. Sim. Se eu tivesse me recolhido, talvez eu tivesse, enfim, procurado outra coisa para fazer da vida, porque é uma escolha. Então, eu acho que é olhar para o que aquele momento tem. Claro, temos o negativo. Não temos como esconder isso, né? Em todas as situações, toda né? a vida. Mas o que desse negativo que eu consigo olhar, que me traz algo, que eu consiga, de repente, mudar o caminho, e olhar o que ele traz de positivo. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito na felicidade é o quanto eu trabalho o meu inconsciente, o meu subconsciente.
Tem uma modelo que eu sigo, eu não sou de seguir muitas celebridades, mas essa eu sigo, é a Paola Antonini. Ela sofreu um acidente, a perna dela foi prensada por uma motorista embriagada e ela perdeu a perna. Quando ela acordou da cirurgia, o pai dela estava do lado dela e ele falou: olha filha, infelizmente você perdeu a perna. Ela: puxa, que bom que eu estou viva. Sim. Eu assisto o TED dela, porque ela tem um TED, repetidamente, porque eu alimento o meu subconsciente Sim. com escolhas desse tipo. Sim. Eu estou viva. Ela poderia ter falado: ai, minha vida acabou, eu não tenho uma perna. E o mais legal da história dela é que 4 anos depois que ela perdeu, ela fez uma postagem que eu achei linda, em que ela fala assim: se Deus viesse hoje, com a opção de eu escolher se eu voltaria no tempo e perderia tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei sem a minha perna, eu não sei qual a resposta. Então ela realmente traz essa energia. Da mesma forma que existem outras pessoas que vão atrás. Eu gosto muito de assistir filmes e ler sobre superação. Essa semana eu assisti os 100 metros, que é um cara que tinha esclerose múltipla e fez um Ironman. Gente, eu me emociono, assim... É uma garra. É exatamente isso. São as escolhas. Então, se eu puder resumir a felicidade, eu resumo numa palavra: escolha. E aí, quando eu posto, eu escrevi micromomentos de felicidade, criando momentos de história, criando memórias, né? É uma pergunta, assim, que eu sempre estou me fazendo. Eu faço essa pergunta assim, você falou, acabou de fazer ela. Tá, se batesse na minha porta agora, se Deus bater na porta agora e dizer assim: olha, chegou a hora, vamos embora, eu iria. Iria dizer assim: puxa, deixei um legado. E, tá vendo? Daí vem a emoção, porque é o prazer de estar, é o prazer de ser. Então, quando eu falo assim, eu sou Luciene, eu estou falando do ser Luciene. Porque nome, Luciene, nome é algo que nos deram como um registro. Esse nome é uma identidade para nos diferenciar da biometria das pessoas, né, no mundo. Então, cada uma tem seu RG, sua identidade, né? Seu CPF. Isso é administrativo. Agora, quando eu falo do ser, eu sou Luciene, eu sou Maria. É algo. E é isso que as pessoas esquecem. Qual é a nossa essência? Qual é a nossa essência? Exatamente. Então, é algo assim prazeroso, né, Maria? É algo assim que vem do coração mesmo. E aí você fala desse estudo que você tá fazendo, você falou, esses dias nós comentando, e nos bastidores falou dos autores, dos escritores, dos estudiosos, você fala da fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade, e ele, inclusive isso que você trouxe, ele é um livro de um egípcio, o Moghaddad, que ele é CEO do Google, ele já foi da Microsoft também, então ele era um cara muito bem de vida. Uma noite ele comprou 2 baitas de carrão, chegou na casa dele e ele não sentiu nada. E aí ele foi entender o que estava acontecendo e começou a estudar. E foi dos livros que eu já li de felicidade, acho que eu já li uns 15 ou mais, o melhor. Porque ele traz justamente essa questão da essência. Isso que você trouxe, quem é você? Você não é o seu nome, você não é a sua profissão, você não é a sua carreira. Quem é a sua essência? Quem é você? Você. E ele traz tantos detalhezinhos assim, vividos. Sim. Ele perdeu um filho com 21 anos em Dubai por um erro cirúrgico de uma cirurgia de apendicite. É inimaginável. E a partir daquele momento, lógico, ele sofreu, mas ele já tinha estudado, ele já tinha desenvolvido a fórmula da felicidade dele. E ele falou assim: tá, o que a perda do meu filho me traz? Eu tenho que fazer o que meu filho fazia, que era fazer os outros felizes. Então ele tem um projeto que é de levar a felicidade para 10 milhões de pessoas. Enfim, é um projeto grandioso, é bonito de ver. Então, no enterro, no velório do filho dele, o filho dele ficou um tempo sem tomar água e eles arrecadaram dinheiro para dar água para comunidades na África que não tinham água.
Então hoje ele tem toda uma parte também altruísta. Boa parte do que ele vende nos livros são revertidos para projetos assim. E é um livro que ele traz muito significado. Então tem vários livros de felicidade, vários níveis de conhecimento. Então tem o do Luiz Gaziri, que é aqui de Curitiba, que é a ciência da felicidade, que ele traz conceitos teóricos muito embasados, muito rico. Ele pega vários artigos e traduz. Então é bem legal, só que ele é muito técnico. Já o da Fórmula da Felicidade, ele traz a vida dele, ele expõe aquilo. E tem muito a ver com o que a gente tem falado, dele ter também a questão do prazer, mas ele tem um propósito de vida. Sim. Quando você traz a questão, se viessem me chamar que eu estava pronta, são momentos na vida que a gente se sente vivo. Tem a expressão do inglês que é be alive. Eu tá ali, eu estou vivendo aquilo. Eu pareço que todo dia eu renasço. Estou plena. Isso é estar feliz. E aí, como que eu consigo trabalhar? Porque a felicidade, por ser uma escolha, eu acordo todos os dias. Como que eu posso ser mais feliz hoje do que eu fui ontem? Porque eu não vou ser plenamente feliz. Eu vou ter momentos em que eu vou virar o pé, eu vou ter momentos em que eu vou ter perdas. Vai chorar. Eu vou chorar, eu vou brigar. Vai ter aquele momento que você vai olhar. Sempre tem. Sempre. Agora, como eu lido com eles é que é o segredo. Como é que eu percebo esses momentos com um copo de cheio? Exato. Como é que eu entendo sobre isso? E as mulheres têm a questão hormonal, né? Então é só você entender qual é teu período hormonal que você vai entender que não é tristeza. É o teu corpo que está reagindo. E aí você pode trabalhar o teu cérebro para ele dar o comando para você não ficar assim. Ou até acolher. Acolher, entender, né? Eu tenho um dia que eu fico triste. E naquele dia eu tenho que mudar alguma coisa. E as ideias ou a minha inquietude daquele dia, agora já sabendo disso, me traz algo que eu tenho que fazer diferente. Então é um dia que eu não posso ver rede social. Porque vai me abalar. Então não vou ver. Muda o dia. Não vou ver. E é engraçado, porque normalmente eu não vejo tanto e aí. E naquele dia me incomoda. Sabe aquele dia que você fala, puxa, não estou fazendo, quero me comparar. Fala, cara, TPM, o que você pode fazer de diferente, já que não está legal? Isso. No dia seguinte passou, a ideia ficou, porque eu capturo a ideia, uma foto, registro. Ok, como que eu vou colocar isso para funcionar? Sempre registrar a ideia. Se veio aquele momento ali, passou alguma coisa, eu faço isso, eu escrevo lá. Aí eu gravo no celular, onde eu puder. Aonde sabe onde mais acontece ideias assim? Eu tô correndo na esteira. Eu tô lá e de repente começa a baixar um negócio. Cara, me dá o celular. E correndo e falando. E a ideia vem e o negócio. Porque esporte também dá felicidade. Sim, então, é aquele momento. É o vício. Ele está correndo, a adrenalina está alta, a endorfina, a serotonina, está tudo movimentando e teu cérebro abre, né? Diz que uma mente que quando se expande, ela não volta mais. É você querer seguir em frente. Assim, às vezes, hoje até conversando com uma amiga de manhã, se ela tivesse, eu falei que estaria com você, e nós comentando sobre a nossa força, né? Porque ela é uma grande guerreira também. Eu falei pra ela que eu admiro muito ela pela força. E ela falou, eu admiro você, porque parece assim que pra você tá tudo, você dá um jeito, você cria, você reinventa, você muda o caminho. Eu falei, sabe, o segredo é estar olhando sempre. Claro, eu não deixo de olhar o negativo porque ele me ensina, sim, ele me capacita. Mas o que eu posso fazer para mudar aqueles estados? Né? Quando veio a pandemia lá, eu sei que foi muito sofrido os primeiros 15 dias, porque pensem, eu que trabalho, tinha mão de obra temporária, tinha terceiro, tinha um monte de funcionário, tem que fazer a rescisão de todos. Os treinamentos, que sou eu mesma que ministro, porque é gostoso estar lá, algumas consultorias, aqueles momentos foram, olha, cancela, daí você já está com tudo pronto, tudo projetado, tudo desenhado, escrito. Tá, mas o que eu faço com isso? Tá bom.
Vamos entender? Vamos perceber que o momento, então, se nós estávamos esperando para 2025, por que não fazer agora? Vamos gravar, vamos pro online, vamos pro digital. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então tá. E muitas das reclamações, eu digo que voltar para trás, clamar, você clamar, então você não reclama, você acha um caminho. E você trabalha o teu cérebro para ele trazer coisas boas para você. Maria, eu vou te falar uma coisa para você. Mas aconteceram coisas extraordinárias esses dias, nesse período. Eu me conectei com pessoas que jamais, até um livro saiu, até um capítulo inteiro no livro saiu. Sim. Claro, vai ser lançado ainda. Mas pense, e aí eu escrevo sobre isso. Que não é mar de flores. Não vivemos no jardim. Ele tem jardim, ele tem pedrinhas, ele tem bichinhos, tem algumas flores, algumas rosas as mais lindas, tem espinhos, né? Que de repente, se você não souber pegar, ela te fura o dedinho. Sim. Não é mesmo? Tem umas aranhinhas. Tem umas aranhinhas, né? Então, até nos mais lindos jardins, temos todas as situações. Pra ficar lindo o jardim, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que plantar, você tem que arrancar as ervas daninhas, tem que cuidar com os bichinhos. É isso que a gente faz na vida. Porque isso tem o tempo todo. E sabe o que eu encontro? Você também com certeza encontra. Dentro das empresas, aquela insatisfação pelo ganho, pelo nível salarial. Ah, mas a empresa não me reconhece, a empresa não me paga bem, a empresa isso, a empresa aquilo. Ah, por que isso aqui? Ah, por que você tá lá? E pergunto isso, mas o que você está fazendo aqui então? Você é tão ruim, por que você tá aí? Né? Entenda o que você quer, prepare-se, capacite, se desenvolva, que daí você vai entender o significado do que você está sentindo. Por quê? Porque eu digo assim, quando você ganha um aumento salarial, pode ser que você já chegou, você já conquistou, mas você nem percebeu. Então é bom perceber. Porque a gente tem aquele momento, né? Ganhei um aumento hoje, daí 3 meses depois o meu cartão já tá, eu já comprometi isso, aí já começa de novo, volta lá, né? Porque a gente se adapta. É igual ao casamento. Então, a felicidade no casamento, ela começa 1, 2 anos antes do casamento, pra quem namora bastante tempo. Casou, 2 anos depois, se você não adubar, se você não regar, do mesmo jeito. E isso tem a ver também com a questão do dinheiro. Quanto o dinheiro traz felicidade? Ah, mas ele traz o conforto, né? Sim. Existem estudos, e aí são vários. Até uma certa renda, que a maioria, como é feito nos Estados Unidos, gira em torno de $75.000 para a condição de vida lá, eu tenho um incremento de renda ou um incremento de felicidade. Incremento de renda e incremento de felicidade. Eu chego nesse 75, eu já não tenho mais. E por isso que nós temos ricos, milionários deprimidos, é por isso que nós temos suicídios, enfim. Só que a nossa sociedade diz que nós temos que ter, temos que ganhar, temos que buscar. É o dinheiro, é o status, é o sucesso. Não é. Até um certo ponto em que você tem as suas necessidades, e aí é um pouco mais do que as necessidades aí básicas. Pirâmide, né? É da pirâmide de Maslow, mas ela entra um pouco mais. Mas ela vai um pouco mais. Porque na pirâmide de Maslow ela traz mais a questão de sobrevivência, do que eu necessito. Se eu consigo ter prazer, eu consigo viajar, eu consigo comprar o livro que eu gosto, eu consigo ir no cinema, eu consigo, eventualmente, eu não preciso sempre ir ao melhor restaurante, mas eventualmente eu vou aqui no set. Nossa, uma vez por ano, uau, eu aproveito. Ok. Então, eu até... E quando estiver lá, deguste. Não fique no celular para postar. Isso a gente tem perdido demais. Nós estamos perdendo esses momentos porque a gente quer mostrar para os outros que nós estamos tendo esse momento. Viva o momento. Entra lá, tira uma foto, posta e guarda o celular na bolsa. Esquece. Curta aquele momento. Viva Há aquele momentos momento. para você. Exatamente. Criar momentos para você. E essa questão tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Se você ganhasse no Nota Paraná hoje R$15 mil, o que você faria? Uma cirurgia plástica? Trocaria de carro? Ou uma viagem? Acho que hoje é uma viagem. Pelas teorias, o que vai trazer mais felicidade a longo prazo é a viagem.
Porque você vive o antes, planejamento. Eu vou viajar daqui 2 semanas e eu já tô lá. Quando tem foto do lugar que eu vou, eu falo, uau, olha que lindo, eu vou ver, eu já tô vivendo. Aí, no momento, eu vou viver. E depois, eu vou reviver. Porque nesse momento, o deixar a mente devagar para o passado é interessante. Porque é um momento proposital em que eu tenho memórias. E essas memórias são importantes, inclusive para as crianças. Então, daí você falando agora isso, esses dias eu conversando com a Camila não estava conseguindo dormir. Porque ela está numa euforia. Porque ela pagou uma viagem para Porto Seguro. E ela planejou roupa, calçado, o que levar, o que não ia, o que ia fazer com as amigas, tudo, tá tudo planejado. Você precisa viver o planejamento dela. E ela está vivendo aquela intensidade, agora mudou para o ano que vem. Sim. Então, toda aquela euforia, aquela energia que estava, toda aquela, a memória feita, eles olharam, fizeram vídeo, sentaram na sala de casa, mas é coisa, chega a ser impressionante de ver o planejamento. Né? E lá eu vou fazer isso, lá eu vou fazer aquilo, agora ela não consegue dormir. Eu falei, sabe por que você não consegue dormir, Camila? Não é a ansiedade que você está com aquele momento ainda aqui, você não viveu esse momento. Ela está vivendo luto. O luto. A curva da mudança. A curva da mudança. Elizabeth Kubler-Ross. Nossa, isso mesmo. Ela ainda não aceitou, não se transformou em outra coisa. Ela está e olha, remoendo. E isso dói, sabe? Falei, então vamos ressignificar isso. Ressignifica isso. Olha, vai que o cara que ela tinha que encontrar não estava lá nessa vez. Pensa que pode. Aí eu falei pra ela, olha, ressignifica. Imagine que lá você vai estar mais confiante, você teve tempo de olhar mais, olha mais, vai buscar mais coisas, porque a viagem vai acontecer. Que não precisa controlar tanto, que a coisa pode fluir também. Se deu errado, né? Fazer o quê? Vamos lá, ressignifica. Então, é esse o detalhe que muitas pessoas não entendem o que é. E muito vem com a maturidade. Até tem um livro da Martha Goldenberg, que é uma escritora brasileira, que ela traz aquela curva da felicidade ao longo da vida. Que é, até os 25 anos nós temos, tirando essas questões hoje de maior casos de depressão entre jovens, mas a maioria das pessoas, nos 25, está bem feliz. Quando chega em torno dos 40, 45, tem um momento mais infeliz da vida. Que é justamente quando eu começo a pensar, poxa, eu vim aqui para quê? O que eu estou fazendo nessa vida? Eu já conquistei tudo que eu tinha de bens materiais e isso não me trouxe felicidade. E aí? Aí você passa por um momento difícil, vira uma crisálida e se transforma na borboleta depois, e a felicidade tende a subir. Para as pessoas que amadurecem. Tem gente que não vai amadurecer nunca, isso tudo bem, é uma escolha. Então, é muito interessante também essa questão de perceber que a gente precisa passar por um momento de tristeza, como uma borboleta, para assim eu conseguir desabrochar e voar. Sim, a gente sabe, né, que toda mudança, toda escolha tem dor, tem novo caminho, tem nova trajetória. No quem quer fazer transição de carreira sempre vai encontrar isso. E a gente tem conversado bastante sobre isso nas mentorias para quem está aí fazendo uma transição de carreira. Então, por isso, assim, se prepara um pouquinho antes, vamos percebendo o que é, vamos conversando. Se você pensa daqui 2 anos fazer uma transição de carreira, vamos começar hoje. Sim. Porque dói. Eu falo por experiência própria o quanto dói. Dói. Eu vou dizer assim, eu tomei uma decisão, né, recentemente, e essa decisão está tomada, né? Porque eu já analisei, já me preparando. Uma pergunta me feita lá atrás, quando eu queria transformar uma das empresas em franquia, foi algo que me acendeu. E aí eu perguntava assim, tá, mas se eu não estiver mais aqui, eu posso não estar mais aqui viva, eu não posso... Tem várias situações, você não está, as coisas vão mudar? E aí essa resposta ficou ali. E aí eu vim desenhando isso. Né? Então eu sei quando eu vou tomar essa decisão e quando eu tomei. Então hoje, se acontecer amanhã, se Deus me dá essa honra que eu já te pedi, né? Se chegar amanhã
eu tô tranquila, porque eu já passei por esse luto, entendeu? Doeu tomar a decisão. E veja que a decisão e nem tinha acontecido. Mas se hoje acontecer, tá resolvido. Então, se você quiser trocar, fazer uma transição de carreira, pensa nisso. Né? E olha, como sempre eu falo, aqui nos bastidores a gente começa a vivenciar aquilo que a gente está conversando e parece que a emoção ainda é maior. Eu comentei lá no finalzinho sobre o que a Maria falou, né, quando ela viu lá, eu postei, criando micromomentos de memória, micromomentos de felicidade. E aí eu fiz uma pergunta lá no meu post, dizendo assim, e você? Que momentos você está criando? Que história que você está criando? Falando sobre isso, Maria, esses momentos assim que nascem e a gente percebe assim que a gente tem que pensar, né? Que história eu quero deixar? Então, quando eu posto isso, é nesse sentido que eu quero falar. O que eu estou deixando? Porque eu penso o seguinte, o que as pessoas, o que eu quero que digam pra mim, ou o que eu quero que falem, ou o que eu gostaria de ouvir do outro lado, as pessoas falando quando eu não estiver mais aqui. Né? Claro, como eu falei lá, nem Deus, que é um ser maravilhoso, que nos criou a luz, criou esse mundo, criou as flores, criou os mais lindos jardins. Nem ele é unanimidade. Nem ele é amado por todos, né? Tanto que ele tem um lado negativo. Então, todos nós temos aquelas pessoas que simpatizam com o que a gente faz e tem aquelas que não gostam. Então, entender isso está tudo bem. Não é verdade? E isso tem muito a ver com o que eu gosto muito de falar, falo muito com a Camila, que é minha parceira no Lidere-se, da parábola dos talentos. Para que eu vou prestar contas? Eu não sei. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita, mas uma certeza eu tenho. Eu vou ter que prestar contas para mim. Quando eu estiver no meu leito de morte, o que eu vou dizer para mim do que eu fiz com a minha vida? Então aí entra o protagonismo. Sim. O que eu quero ser na minha vida? O que eu quero deixar de legado? Isso tem a ver com o terceiro pilar do cérebro, que é a questão do propósito. Você veio para cá para quê? Você veio para passeio? Tem muita gente que veio para cá no mundo a passeio. Veio para brincar ou para só ser prazer. Feliz. Eu vim para ser... Ok, todo mundo veio para ser feliz. Isso é básico? Sim, sim. O comando básico do nosso cérebro tem dois, né? Os dois comandos básicos seja feliz e mantenha-se vivo. Sim. Esses são os comandos básicos. Agora, é o ser feliz a qualquer custo? É o ser feliz imediatamente? É o ser feliz pisando nos outros? Ou é um ser feliz pleno? Um ser feliz de realização, de entrega, eu vim e eu tornei o mundo melhor com a minha estada aqui nesse planeta. Então, como que eu faço isso? Como que eu consigo trabalhar de maneira que o mundo seja melhor? Sim. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Como diz Cortella. Cortella fala muito bem sobre isso. Sim. Os filósofos, de maneira geral, eles trabalham muito essa questão. Tanto é que a felicidade é discutida desde os gregos. Sim. Você tem vários filósofos trabalhando a felicidade.
É esse pensar, né? Como eu falo, penso assim, que se hoje batesse na minha porta e perguntasse, né, se Deus chegasse lá pra mim e falou assim, olha, hoje é teu dia, né, filha? Chegou a tua hora. E aí? O que eu tenho pra dizer? Eu falei, tô pronta, né? Onde você tem que olhar o que você está fazendo, analisar o que você está fazendo, não olhar para as redes sociais, para as fotos que os outros postam, porque você nunca sabe se aquela foto realmente é verdadeira, né? E normalmente não é. Verdade? Todo mundo sabe dos filmes. Né? Então, assim, o que você quer deixar, que legado você quer deixar. Isso é mais importante. Sim. Mas não tente deixar um legado passando por cima de você mesma. Pense um pouco mais, acho que desenhe um pouco mais, analise um pouco mais. Como a gente já tinha conversado, né? A questão da autoestima, Sim. que você trouxe muito. Eu percebo em muitas mulheres a questão de baixa autoestima, e não é nem a autoestima. A questão da autocompaixão. Uhum. Porque muitas vezes nós ficamos com chicote. Toda mulher, ela nasce com chicote. E ela fica. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não deveria ter falado isso, porque eu deveria ter feito aquilo, porque eu comi demais, porque eu comi de menos, porque eu fiz aquilo, porque eu dormi demais, porque eu bebi de menos, porque, enfim, nós ficamos o tempo todo. Tudo por quê, né? Já passado, né? É um chicote o tempo todo. E é uma grande questão. Se fosse a tua amiga, você falaria com ela daquela forma? Não. Porque a gente acolhe o outro melhor do que a gente acolhe a nós mesmos. Então, como que eu consigo levar a vida com uma leveza? E eu falo que quando a gente vira mãe, nasce um sentimento de culpa também, né? Que acompanha. Se a criança faz xixi na calça, a culpa é da mãe. Se a criança não come direito, a culpa é da mãe. Se a criança não dorme direito, a culpa é da mãe. Isso. Mas tem sentido? Sim, a mãe tem uma responsabilidade, mas aí é uma questão de responsabilidade. Existem coisas que vão acontecer independente se for a melhor mãe do mundo. Então, como que eu lido com isso com mais naturalidade e me exijo menos? Uhum. Não que eu vou exigir que eu tenha menos, eu vou lutar menos, ou vou procurar fazer menos do que eu sou. Não, eu vou me entregar da forma que eu tenho. Mas eu vou entender e vou respeitar que eu vou errar também. Que o errar faz parte do aprendizado. Ele nos ensina. Ele nos ensina. Então, ok, deu errado. Vamos melhorar para amanhã? Vamos fazer um pouco diferente amanhã? Vamos aprender com o que passou. Eu digo que o passado ele é somente ensinamento. Para que você olhe e não repita. Né? Pelo menos ele te ensina, ele te capacita. Não é mesmo? Exatamente. E o futuro é algo para você planejar. Deve-se fazer um planejamento com toda certeza. Mas não imaginar que se ele não acontecer, vá analisando o que você está fazendo. Se tiver muitos agora, nesse momento que nós vivemos, os últimos 6 meses, 4 meses ali, muitos planejamentos foram deixados. Muitos. Mas eu ouvi muitas histórias boas, né? Que, puxa, ainda bem que aconteceu, porque eu ia fazer isso, agora eu fiz isso, estou mais realizado. O outro, não deu certo, tá? Mas olha o caminho, reinventa, olha por outro ângulo. Mas você falou lá, enquanto nós estávamos nos bastidores conversando, você falou da ciência da felicidade. Sim, existe já há alguns anos muito forte essa questão de ciência da felicidade. Tem o Sean Arthur lá em Harvard falando da ciência da felicidade. Tem um curso muito legal de ciência da felicidade na Universidade de Berkeley, pela plataforma EDX. É um custo baixo, é inglês, mas vale muito a pena, eu já fiz, super indico. Enfim, isso virou uma febre. Então, por isso que o livro do Sean Arthur é falado, o jeito Harvard de ser feliz. Mas tem um livro de um escritor aqui de Curitiba, chamado A Ciência da Felicidade, de Luiz Gazilli, que ele traz conceitos, ele traz a ciência mesmo. Ele pesquisou artigos, pesquisou estudos, e ele colocou tudo desmistificando. Então ele fala da questão do dinheiro, ele fala dos mitos que a própria Sônia Liebermilski traz e trabalha forte, ele traz a questão dos micromomentos. Então ele é um livro muito completo. Ele é fantástico.
Mas tem um outro que eu me apaixonei, que é o livro da Fórmula da Felicidade, do Mo Goddard. Que é aquele, para mim, ele traz emoção. Ele traz muito forte. E tem outros, vários livros também que são interessantes. E cada livro ele traz através de uma perspectiva diferente. Então, é muito legal a gente entrar nesse mundo para conhecer um pouco mais do que está sendo falado e do que tem de felicidade. E eu tinha até esquecido de comentar que começou tudo isso com o próprio Martin Seligman lá, com o Florescer, Felicidade Autêntica. Vale a pena investir um pouquinho de tempo e dinheiro nesses livros para entender um pouquinho do que é o conceito propriamente dito de felicidade. Né? Que a felicidade ela não vem só de sentimento, ela tem uma questão de ciência mesmo. E agora com a neurociência cada vez mais forte, com a possibilidade de mapeamento cerebral enquanto nós estamos vivos, ele traz muito essa questão de conceito mesmo, ele virou uma ciência. Então isso que é interessante, porque não é só o achismo, é o que eu acho. É o que eu acho, mas que a ciência também pode comprovar hoje. Isso é muito interessante. Eu estou fascinada nesse momento por esse tema. E a gente ouve muito isso todos os dias, né? Alguém falando assim, como eu era feliz naquela época. Só que talvez lá naquela época você não vivenciou. E agora você está trazendo isso. Então faça do agora essa felicidade, né? É porque nós temos, neurocientificamente falando, nós temos alguns vieses cognitivos. Então o passado, é porque é seguro. Então por isso ele dá uma perspectiva de que eu era feliz. Mas se você for fazer uma análise detalhada, talvez a sua memória seja só de um ponto feliz, você não olha o contexto. Até porque a nossa memória, toda vez que a gente revisita, a gente muda. Sim. Então a nossa memória, ela não é uma foto. Ela é imutável. Toda vez que eu lembro de alguma coisa, eu acrescento algo ou eu tiro algo, o que eu quiser. Então se eu quero que aquela memória seja positiva, eu vou tirar o negativo. E é ali que é um micro momento, né? Que você deixou lá. Eu deixei naquele micro momento. Então ele foi importante. Mas como que eu gero novos micromomentos para que eu não viva de passado igual ao museu? Daí eu vou ficar como? Se eu ficar só o passado é legal? Não, eu preciso criar o presente. E não é o futuro. Eu preciso criar o presente. Eu preciso estar aqui. Você precisa estar presente. Exatamente. Por isso que a prática do momento agora, do momento presente, é uma prática que eu gosto muito. E é aí que eu estava falando da questão da mente que varia. Agora eu criei um hábito e eu vou ter que mudar ele daqui a pouco porque eu já vou me adaptar a ele. Então, ele vai para o automático. Tudo vai para o automático porque é natural do cérebro. Nosso cérebro ele quer automatizar tudo porque ele guarda energia. E energia é questão de sobrevivência. E se eu tenho que sobreviver, eu vou gastar menos energia. Eu tenho uma xicrinha de vidro bem bonitinha, toda torneadinha assim. E agora eu faço, como eu estou em casa mais tempo, eu esquento o leite no micro-ondas 1 minuto. Aí eu pego uma gota de essência de baunilha e jogo no leite. E eu descobri que aquela gota no leite ela faz desenhos, todo dia é diferente. Então eu fico ali olhando qual desenho vai fazer hoje. Às vezes é uma gota, às vezes cai 2. E daí eu coloco o café solúvel e ele vai dissolvendo. Então é o meu momento presente. E aí eu percebi como minha mente vagueia e eu preciso viver mais momentos presentes. Então eu tenho procurado vivenciar mais isso agora na pandemia. Então hoje nós almoçamos na mesa lá fora. Estava quente, estava gostoso. Então vamos fazer um almoço um pouco diferente? Vamos fazer um café diferente hoje? Vamos lá levar a xicrinha bonitinha. Que é o que a nossa avó sempre fala. Não guarde as coisas do casamento, você vai morrer. Use. Sabedoria santa. Na verdade, há um conceito que talvez foi passado isso pra gente, mas como a gente conhece, que o melhor prato é para visita. Na verdade, o melhor prato é para você, é para tua mesa, mas não para o dia a dia. Mas, né? Não é para o dia a dia. É para o dia especial. Você tem que criar momentos especiais, porque se você usar ele todo dia, ele vai deixar de ser rotina e ele deixa de ser especial.
Mas Por ele isso pra que eu você. falei que o meu copinho, a minha xicrinha, ela vai deixar. Eu vou ter que criar outro momento de viver o agora, que é o que a gente chama de saborear. Sim. Seja no banho, então agora eu uso mais cheirinhos no banho. Eu quero, mas aí eu estou tomando banho, daqui a pouco a minha cabeça vai. Eu tenho que fazer isso, porque eu quero ler aquilo, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu não terminei tal coisa. Então, isso me tira do momento presente e diminui a felicidade. Eu preciso trabalhar para estar ali naquele banho, sentindo a água quente. Principalmente se tem alguém de Curitiba nesse momento que está tendo água dia sim, dia não. Então, usa bem essa água, esse momento. Olha, lá em casa é mais ou menos assim, ó, você esqueceu de desligar o chuveiro. Não, eu tô lá, ó. Então, é curtir, é sentir a água caindo no teu corpo, é conhecer como é que a água escorre, né? Ai, que delícia, o cheiro do sabonete, usar um sabonete especial. Ai, que delícia, gente. Amanhã a gente vai criar eu gosto muito de criar momentos, então amanhã nós vamos jantar fundir. Em casa. Ai, que delícia. Então é no prato especial, é na mesa especial, é com luz de velas. E isso que meus filhos vão lembrar. Eu gosto no domingo de manhã, que é o único dia, assim, que realmente eu não gosto de ser acordada. Eu gosto de acordar. E aí eu gosto de sentar na mesa. E a minha mesa tem um pé, assim, que faz assim. E aí eu vou lá, coloco meu pé, sento, sirvo o café. Fico ali 1 hora tomando meu café. Eu fico olhando pra mim. Eu tô curtindo meu café. O meu momento Estou saboreando. É saboreando. Um dia eu fui lá em Curitiba, num lugar e paguei caro, no sentido caro do valor. Mas um pedacinho assim de uma torta. Você sabe, né? Prato fino. Mas era aquilo. Mas eu comi com tanto prazer que aquele valor financeiro. Mas o prazer de saborear aquele sabor. E se eu fechar minha boca agora aqui, ele vem inteirinho na minha boca. Porque você estava lá. Eu estava lá. Agora, se você estivesse lá para tirar foto para postar no Instagram, ninguém viu. Como dizer assim, você não ia lembrar do rosto. Você não ia lembrar do rosto. Não, tem coisas que não precisa postar. Eu não posto muita coisa. Não posto mesmo, sabe? Porque é meu momento. Sim. Ele é para ser vivido entre eu e eu. Sim. Não importa se é sentado na grama, ou se é andando de carro, se é viajando, se é sentindo, sei lá, Maria. Não sei, não me chama de louca, que eu não sou. É um momento, todo mundo tem. E você é um pouco louca, fica assim feliz. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa e é uma delícia. Ainda mais falar de um assunto que é muito, muito importante você entender, se conhecer, entender o seu limite, entender quais são, o que você quer. Você quer ou você precisa? Duas coisas que você pode avaliar aí. Eu quero ou eu preciso? Porque diz que aquilo que a gente quer não é importante. Aí a gente vai se desgastar, vai sofrer, vai doer, não vai talvez conseguir. Aquilo que você tem é o suficiente? Trabalhe para o suficiente. O que você fazer a mais, o que você conquistar mais, aí ele é conquista, é realização. Seja feliz naquilo que você faz. Eu digo sempre assim, a gente fazer as coisas, trabalhar naquilo que a gente ama de paixão é uma alegria, é um prazer imenso. Mas se você não tem essa oportunidade de trabalhar naquilo que você ama, e você está trabalhando agora naquilo que você tem, então aprenda a amar isso que você está fazendo. Ressignifique. Né? Eu sei que a Eliane está ali, ó, dizendo assim pra mim, ai, ela lá tá dando risada. Ela tá rindo, Maria. Mas eu quero que você conte essa história sua sobre o que levou você a correr, fazer o que você faz, que tanto inspira pessoas. E me inspira, mas ainda não fiz, né? Não fui colocar, porque a minha paixão tá na RH. Meu propósito comigo. Foi um momento em que eu achei que eu ia morrer. Eu tinha 39 anos, eu estava muito estressada. E eu tenho uma tia que morreu com 41 de infarto fulminante no meio da rua. E aquilo ficou atormentando a minha cabeça. E aí foi o momento que eu decidi mudar de carreira, que eu mudei de vida. E o esporte entrou justamente para me trazer saúde, não só física, mental. Mental. Eu quero viver bastante. Das emoções. Porque eu gosto de viver e eu quero viver bastante.
E aí eu comecei, meu marido sempre foi atleta, e eu quis fazer uma prova de triatlon, surpresa para ele. Pra entender o mundo dele, porque eu falei, a gente tem que cultivar o casamento. Sim, sim. E fiz o triatlon, gostei, fiz alguns, ganhei até troféu na categoria, enfim. Só que eu machuquei o ombro e fui pra corrida. E ele tinha feito já 16 maratonas e eu achava que aquilo era coisa de louco. E aí eu fiz uma meia maratona, porque eu não estava treinando pro triatlon, então eu quis uma intensidade, eu fiz a meia maratona e falei, cara, eu gostei e vou fazer a maratona. E treinei em 3 meses pra maratona. E o momento da chegada na maratona, para mim, ele foi uma coisa assim, talvez o momento mais intenso da minha vida. Mais intenso que o meu casamento, mais intenso do que quando eu tive filho, mais intenso do que quando eu passei no vestibular. Porque foi uma preparação, e é um sofrimento. Fazer uma maratona não é uma coisa que eu vou dizer que, gente, é só coisa boa, não. Dói. E meu marido estava me esperando no quilômetro 36, são 42 a maratona. Ele nunca tinha quebrado uma maratona, ele disse que tinha quebrado, mas ele tem certeza que era para ter certeza que eu estava ali. E nós fizemos o final da maratona juntos e na chegada os nossos filhos estavam esperando. Então nós cruzamos a linha de chegada de mãos dadas, os 4. O meu batimento cardíaco estava em mais de 200 e foi um momento de superação. Um momento de alegria tão profunda que eu poderia ter morrido aí. Porque a intensidade de sentimento ali foi tão grande. E eu sei que eu deixei uma história para as minhas crianças, eu sei que posso ter inspirado algumas pessoas a fazerem exercício também. E para mim aquilo foi um momento muito forte. Foi um momento assim, sublime. Então, eu não tive de realização, de conquista, de prazer, de amor, de tudo. Estava tudo ali no pacote. Então, todos os hormônios, os neurotransmissores estavam ali, a serotonina, a citocina, a dopamina, enfim, estava tudo ali. Tudo. E foi incrível. Então, e aí é a questão, né, do prazer também, porque isso se torna um vício se você quer repetir. Então, já fiz outra maratona, mais pra frente, porque esse ano eu não tinha planos de fazer, independente da pandemia ou não, porque eu tô com outros projetos. Mas pro ano que vem eu já vou fazer, eu já tenho planos para mais 2, uma em 2021 e uma em 2022, porque é algo que realmente traz uma grande satisfação e faz bem. Então, várias ideias durante os treinos, as coisas acontecem. Eu já senti meu corpo descolar, a mente descolar do corpo, eu ir para outro lugar que eu não sabia onde era. Enfim, o esporte realmente contribui bastante. Né? Tá vendo, Eliane, como valeu a pena? Viu? Olha, esses momentos assim que fazem a diferença. Olha, ver a tua emoção, isso, nossa, é gratificante, né? Ver a realização e a emoção que você conta quando você conta isso, olha, é apaixonante, Maria. Mas todos estão querendo saber como é que faz para entrar em contato com você, né, com a tua empresa Autogestão, né, o Lidere-se, a Maria, enfim. Eu estou nas redes sociais como Maria Valesco, com WK. A Autogestão está com Autogestão Desenvolvimento, tanto no Instagram, Facebook e LinkedIn. Se precisar entrar em contato, é só mandar uma mensagem que ou eu ou a Vera vamos responder bem rápido. E o Lidere-se, ele acabou de acontecer agora, dois finais de semana atrás. E ele vai acontecer só ano que vem, porque a gente faz 2 vezes por ano. E também tem uma página no Instagram como Lidere_C2020.